O Real Madrid foi eliminado da Liga dos Campeões. A queda para o Arsenal já nas quartas de final gera um tom de decepção por conta de toda a expectativa que havia em cima desse time. Mas afinal de contas, onde o Real Madrid errou para ter caído nesse momento da competição, mesmo tendo tantas estrelas no seu time? Eu quero mostrar isso para você nesse vídeo. Nessa semana, o Real Madrid foi merecidamente eliminado da Liga dos Campeões. O Real Madrid bateu de frente com o Arsenal e acabou perdendo os dois jogos das quartas de final, tomando um 3-0 na partida de ida no Emirates, que acabou até ficando barato, já que o Arsenal foi bem superior ao Real Madrid, e o Real conseguiu perder até mesmo na sua casa, no Bernabéu, tomando um 2-1, sendo que mostrou pouca criatividade para tentar uma remontada que muitos diriam que seria histórica. Isso não aconteceu e em nenhum momento o Real Madrid foi superior ao Arsenal para sonhar sequer com a classificação. O Arsenal passou de fase mais do que merecidamente. Mas afinal de contas, como um time que tem Mbappé, Vini Júnior, Rodrigo, Bellingham, Courtois, é treinado por um treinador do quilate do Ancelotti, como que uma equipe tão recheada e tão estrelada caiu nesse momento da competição? Pode terminar a temporada ainda sem o título da La Liga e sem o título da Copa do Rei. Eu quero mostrar erros de planejamento que o Real Madrid teve desde o começo da temporada a partir de agora. Número 1. Não teve substituto para o Kroos. O Real Madrid teve um claro recado ao final da última temporada. Depois da alegria de ter ganhado a Champions League, de ter ganhado a La Liga, veio o baque. Eles não teriam mais o meio-campo alemão Toni Kroos para a próxima temporada, já que o craque alemão acabou optando pela sua aposentadoria, até bem precoce. E acredito que não seja um segredo para ninguém a importância que o Toni Kroos tinha no meio-campo do Real Madrid. Não era uma coisa de agora, era uma coisa desde quando ele chegou lá atrás, há mais de 10 anos, vindo do Bayern de Munique. É um cara que chegou e tomou conta do meio campo. Ditava o ritmo do jogo, era um jogador de passe muito preciso, auxiliava na marcação, tinha muita qualidade na bola parada. Então, um cara que dita o ritmo do jogo, é óbvio que ele saindo do time, o time vai sentir. E aí que entra o primeiro erro do Real Madrid. O Real Madrid não foi atrás de um substituto por Kroos, mesmo já sabendo que ele se aposentaria. No entendimento do time, jogadores como Tchouaméni, Camavinga e Valverde dariam conta do recado. E hoje a gente consegue ver que eles não deram conta do recado. Primeiramente, Tchouaméni, Camavinga e Valverde são bons jogadores? Claro que são, mas não são jogadores do mesmo nível do Toni Kroos. Aí já entra o primeiro ponto. Segundo, são jogadores de características completamente diferentes. O Kroos sempre foi aquele cara que ditava o ritmo do time, um cara extremamente técnico, um passe muito refinado. Você pega o Tchouaméni, é um jogador de marcação. O Camavinga, um jogador de marcação. Enquanto o Valverde é um cara de muita intensidade, mas a parte técnica não é o seu grande forte. Qual que é o forte do Valverde? Sua entrega física, sua velocidade, sua finalização de fora da área, mas o passe, aquele controle de jogo, não vejo um jogador com essas características no Real Madrid. E talvez o cara que mais se assemelha ao Kroos nesse sentido é o Luka Modric, que já tem 39 anos e nem é mais titular do Real Madrid. Então aí, na minha opinião, vai o primeiro erro. O Real Madrid perdeu uma peça-chave para o equilíbrio do time na temporada passada e não fez questão nenhuma de ir ao mercado para encontrar essa peça de reposição. Que mesmo que o Real Madrid fosse atrás, já seria difícil encontrar. Não é todo dia que você encontra um Toni Kroos e leva ele para o seu time, né? Isso é óbvio. Mas o Real Madrid nem tentou. Isso que chama a atenção. Em compensação, contrataram para essa janela, para essa temporada, o Mbappé e o Endrick, que são dois atacantes, inclusive, da mesma posição. Dois caras que jogam centralizados. Então o Real reforçou o seu ataque, por esse lado foi bem, mas esqueceu do equilíbrio do time. E isso nos grandes enfrentamentos faz a diferença, você ter um meio-campo superior ao do seu adversário. Podem perceber que nos maiores enfrentamentos da temporada, o Real Madrid perdeu justamente no meio-campo. Peguem contra o Arsenal, nesses dois jogos. O meio-campo do Arsenal engoliu o meio-campo do Real Madrid.
Por quê? Meio campo do Arsenal tinha jogadores técnicos, jogadores de muita entrega física. Podem ver. Thomas, Declan Rice, Odegaard, Merino ajudando por ali. Então, Real Madrid perdeu para o Arsenal ali, nas disputas. Justamente nas disputas de meio campo. O Barcelona meteu 2 goleadas no Real Madrid nessa temporada, ganhando as disputas onde? No meio campo. Com o Pedri, com o Casadó, com o De Jong. E aí a bola chegava limpa pro Yamal, mano a mano, pro Rafinha, mano a mano. E aí, óbvio que os jogadores com essa qualidade, ficando mano a mano com a sua defesa, eles não vão perdoar. Até mesmo contra o Liverpool isso ficou evidente. O Real Madrid enfrentou o Liverpool na fase de Liga da Champions e tomou um 2-0 no Anfield, com o Liverpool sendo bem superior. Aí agora, olhem qual que é o meio campo do Liverpool. É McAllister, é Gravenberch, é Szoboszlai, jogadores também de muita entrega que marcam e saem para o jogo, enquanto no Real Madrid eles perderam um cara que ditava esse ritmo. Número 2. Largaram de mão as laterais. Aqui, na minha opinião, outro grande erro de planejamento do Real Madrid para essa temporada. Naturalmente, se o Real Madrid tem todos à disposição, quem são os titulares das laterais? Na direita, o Carvajal, na esquerda, o Mendy. Beleza, começa a temporada. Carvajal acaba tendo uma lesão de ligamento, ou seja, tá fora da temporada. Que outro jogador poderia jogar por ali? Improvisado já. O Militão. Militão fez essa função no São Paulo, chegou a fazer essa função no Porto e até em alguns jogos do próprio Real Madrid. E aí qual foi a infelicidade? Além do Carvajal, Militão também teve lesão de ligamento no joelho, mais uma vez. Então você já perde logo de cara 2 excelentes opções para sua lateral. Chega a janela de meio de temporada onde você tem a oportunidade de contratar para esse setor e você não contrata. Então o Real Madrid não tinha um jogador de ofício por ali e viveu de improvisações, que é algo que eu vou falar mais adiante. Mas o que eu queria pontuar aqui? O fato do Real Madrid ter tido a oportunidade de contratar um lateral e não ter contratado. Agora, para a próxima temporada, se chegar, por exemplo, mesmo o Alexander-Arnold, já é tarde demais. O time já vai ter perdido as competições dessa temporada. Eu falei da lateral direita, mas eu acho que essa observação vale para a lateral esquerda também. O Real Madrid já tem o Mendy na lateral esquerda, que não é um super jogador, mas faz o papel dele ali muito bem feito. É um cara rápido, é um bom marcador. Só que agora, no momento mais importante da temporada, ele se lesionou. Quem vai fazer a função dele? O Alaba veio já nessa temporada de uma lesão de ligamento também. Então ele nem está ainda na sua melhor forma. Foi escalado para os jogos decisivos contra o Arsenal e não deu conta de marcar o Saka. Não se esqueçam que lá no Emirates, primeiro gol do Declan Rice de falta, foi de uma falta que o Alaba fez em cima do Saka, totalmente numa zona fora de perigo. Ontem mesmo, foi escalado de novo como titular. Com 3 minutos de jogo, o Alaba já estava amarelado, porque fez uma falta totalmente desnecessária e dura no Saka, no campo de ataque do Real Madrid. Então, eles perderam o Mendy num momento importante da temporada e não tinham uma reposição à altura dele. Porque o Alaba, mesmo que seja um baita jogador e com baita história, baita experiência, ele não veio 100%, porque veio de uma lesão muito complicada. Aí a outra opção para o setor é o Fran Garcia, que com todo respeito não dá para jogar no Real Madrid. Peguem aí, até fiz um shorts sobre isso. O último gol do Arsenal, o gol do Martinelli, o Martinelli já tinha jogado o jogo inteiro, corrido um monte de vezes para ajudar na defesa, arrancado um monte de vezes pro ataque, ou seja, ele estava cansado já. Tinha jogado por 92 minutos. O Fran Garcia entrou no meio do segundo tempo e mesmo estando muito mais descansado, com mais fôlego, conseguiu perder na corrida pro Martinelli, não conseguiu nem fazer falta no Martinelli, o Martinelli saiu cara a cara com o Courtois e ainda fez o gol. Ou seja, o Real Madrid tinha um lateral à altura do Mendy para poder supri-lo? Não tinha. Então, além de ter pecado em não ter contratado um substituto para o Kroos no meio campo, nas laterais também, o time não fez questão nenhuma de, na janela de meio de temporada, que era em janeiro, ter contratado jogadores para poder ajudar. Número 3. Exagerou nas improvisações. Aqui entra um ponto que ele complementa justamente essa questão das laterais e fala muito também sobre a montagem da zaga ao longo da temporada. Problemas todo time tem. Normal acontecerem suspensões, lesões. Só que o Real Madrid tem a oportunidade de poder corrigir quando isso acontece e não resolve. Nessa temporada isso aconteceu muito. Vamos começar falando sobre a zaga.
Alaba, que é um bom zagueiro, ele vinha de uma lesão de ligamento. Então você já tinha que ter uma opção para a zaga por ali. O Militão começa a temporada, machuca o joelho também. Então você já fica sem 2 jogadores de alto nível por ali. Você tem o Rüdiger ainda como jogador de ofício. O Real Madrid teve que trazer da base o Asensio, que foi uma grata surpresa na temporada, mas em muitos jogos, tanto na Champions quanto na La Liga, o Tchouaméni, que é volante, jogou como zagueiro improvisado. Então aqui já entra o primeiro ponto. Na lateral direita, o maior absurdo de todos. Em muitos jogos com as ausências do Carvajal e do Militão, quem foi escalado por ali foi o Lucas Vázquez, que todo mundo sabe, na posição dele mesmo, que é do ataque, do meio para frente, onde ele sempre jogou, na posição dele, ele já é um jogador bastante mediano. Imaginem ele improvisado numa outra função, sendo que ele nunca foi marcador. Pois é, em vários jogos da temporada o Real Madrid levou baile justamente pelo lado do Lucas Vázquez. Mas ali também o cara tá quebrando um galho, nem é tanto culpa dele, é culpa do time, que não foi ao mercado para trazer um lateral de ofício para jogar naquela posição. E tem mais, o fato de por muitas vezes o Lucas Vázquez ser a única opção ali para lateral, fazia o Real Madrid comprometer o seu meio-campo. Sabem por quê? Porque, às vezes, por não confiarem no Lucas Vázquez e não ter um outro lateral à disposição, o Real Madrid tinha que improvisar o Valverde por ali. E óbvio que quando o Valverde ia na lateral, ele arrebentava. Porque ele é um baita jogador, o cara é uma parede, é difícil passar dele. Só que com você improvisando o Valverde na lateral direita, você perde um super jogador no seu meio-campo. Um cara intenso, de força física, que vai te ajudar a ganhar os duelos, e aí você perde ele, desperdiça ele de certa forma, na lateral. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Que no fim o Real Madrid contratou o Mbappé, contratou o Endrick, e os dois são ótimos. Eu acho eles ótimos jogadores, gosto do futebol dos dois. Mas no fim, contratar um novo atacante não era a maior prioridade do time. E no fim, onde o Real Madrid realmente precisava contratar, onde o Ancelotti tinha que ter se mexido, o Florentino Pérez tinha que ter se mexido, eles não fizeram nada. Aí agora, na Liga dos Campeões, encontrou um time que também tinha vários problemas, mas era mais organizado, era mais intenso. Não se esqueçam que o Arsenal eliminou o Real Madrid sem um dos zagueiros titulares, que é o brasileiro Gabriel Magalhães, e eliminou o Real Madrid sem camisa 9, tá? E fizeram 5-1 no agregado. Porque Kai Havertz está fora da temporada. Na verdade, o Arteta até disse que talvez ele volte antes, mas a previsão era que ele só voltasse no começo da próxima temporada. Gabriel Jesus, que é outra opção por ali, só volta no começo da próxima temporada. Então o Arsenal improvisou Mikel Merino por ali. Essa improvisação funcionou, mas o restante do time estava bem montado, estava organizado e é intenso. Então, no fim, uma temporada de que se esperava muito do Real Madrid pelas contratações feitas. E por ser o atual campeão da Champions, o atual campeão da La Liga, é uma temporada que deve terminar em decepção. Porque o Real Madrid hoje é o segundo colocado da La Liga, talvez não consiga pegar o Barcelona na briga pelo título, e agora no final do mês o Real Madrid joga a final da Copa do Rei contra o próprio Barcelona. Ou seja, o Real Madrid pode, na mesma temporada, perder 3 títulos para o Barça, porque já perdeu a Supercopa da Espanha, pode perder a La Liga e pode perder a Copa do Rei. Ou seja, com isso, grandes chances do Carlo Ancelotti não continuar para a próxima temporada. E no fim, qual que é a parcela de culpa dele em toda essa história? Claro que ele tem a parcela dele. Mas e a montagem do elenco? Ela foi bem feita? Ele tinha todas as peças na mão? Tem que levar isso em consideração também. Agora, eu queria ver as opiniões de vocês aqui nos comentários sobre esses erros que eu levantei sobre o planejamento do Real Madrid para essa temporada. Quais que são as suas visões sobre esses pontos que eu levantei? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quinta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini vai ir aqui, valeu, falou e fui!